Fala guys, Zebeg aqui. Esse é o último vídeo dessa série, né, que eu fiz falando sobre as mudanças de cada classe. E hoje a gente vai falar do Guerreiro, que foi uma classe que perdeu bastante, né, em comparação com o Guerreiro do Clássico para o Guerreiro do Burning Crusade. Perdeu bastante, mas melhorou também em alguns outros aspectos. Então não foi uma baixa total, né. Vamos lá, vamos começar falando sobre as habilidades novas. A gente tem 4 habilidades novas só, mas são habilidades bem fortes. Primeiro a gente tem Command Shout, vai ser uma habilidade que vai dar um buff de 2 minutos ali no grupo, né? E vai aumentar em 1080 a vida de todo mundo que estiver no grupo, né? E aí o ideal é que você tenha o Command Shout e o Battle Shout. O Battle Shout ele dá Attack Power e vai ser a prioridade para você ter no grupo. Mas se você tem um guerreiro tanque e um guerreiro armas, por exemplo, no grupo, que vai ser bem comum a gente ter, cada um pode dar uma shout, né? Então o tanque coloca essa shout de vida, né? 1000 de vida para todo mundo, e o Arms pode colocar o Battle Shout, que vai dar mais poder de ataque para todo mundo. Então assim, é uma habilidade bem legal, bem interessante, e assim vai ajudar bastante na tankagem ali de raids, né? Para todo mundo que estiver no grupo tentar sobreviver mais. Depois a gente tem Intervene, que vai ser uma habilidade mais para PVP, né? Bem mais focada em PVP. No caso Intervene você vai usar em alguém do seu grupo, algum membro do seu grupo, certo? Um alvo amigável. Você vai dar alvo nele e vai dar aquele intercept, né? De charjar, dar um charge, né? Avançar direto para aquele jogador. Só que não só isso, mas também ele vai receber o próximo ataque que aquele alvo receberia, certo? Você recebe no lugar. Então essa habilidade é bem importante para a arena, muito importante para a arena, porque ela deixa ainda mais importante o posicionamento na arena, certo? Por quê? Você tem que ter seu curandeiro, seu healer, né? Ele tem que estar ciente de que como você tem intervene, você vai poder ir para perto dele, né? Então, se o curandeiro está perto de uma pilastra, por exemplo, para dar loss, né, para sair do alcance ali de algum feitiço, o seu guerreiro do seu grupo, né, ele pode ir até você e junto com você, né, sair do alcance de algum ataque, algo assim, né? E você também tem que estar posicionado para sempre, né, nessa distância ali, próximo do seu guerreiro, para ele poder tentar te ajudar, né, te salvar de alguma hora que você poderia morrer, mas ele pode intervir. Então essa habilidade assim é excepcional e ela tem um skill cap que a gente chama, né? Você tem que ter uma habilidade muito boa, tem que treinar bastante, saber quando usar, né? Você e seu grupo tem que saber se posicionar bem para que esse Intervene tenha sempre valor ali na arena. Outra habilidade para o PVP, né, Spell Reflection, que ele vai refletir o próximo feitiço, né, a próxima habilidade que fosse jogada em você. Mas tem que ser feitiço, é claro, por 5 segundos. Então o ideal é que você utilize assim que o mago ou o bruxo estiver terminando de usar aquela habilidade em você, você ativa imediatamente. Né? Ou se você conseguir, né, prever que ele vai usar alguma habilidade instantânea em você, você já ativa imediatamente para tentar refletir. Né? Então é outra habilidade, essas duas Intervene e Spell Reflex são duas habilidades de arena que requer muita atenção e saber conhecer o seu inimigo, né? Saber quando ele vai usar uma habilidade ou não e tal. Meio que você tem que estar uns passos à frente dele para você saber. Não vai ser mais treino mesmo para saber quando usar exatamente essa habilidade. Mas também é uma habilidade mais para o PVP. Muito difícil você tirar algum valor disso no PvE, certo? Ainda mais boss que você não vai conseguir refletir as habilidades dele, né? E por último a gente tem Victory Rush, que vai ser uma habilidade mais para quando você estiver upando, acho que vai ser ter um valor mesmo. Porque essa habilidade pode ser ativada 20 segundos, até 20 segundos depois de você matar um inimigo, né? Que te dê experiência ou honra. Pô, tem um valor no PVP, né? Porque ela vai dar um ataque instantâneo ali e tal, sem gastar nada de raiva, né? Então, mas assim, na arena pessoalmente você não vai ter muito valor para isso, né? Vai ser mais para quando você estiver upando, porque você puxou alguns mobs ali, você matou um, já vira no outro, já dá o Victory Rush, já mata o outro, já vira Victory Rush, né, tal. Então ajuda bastante quando você estiver farmando ou fazendo missões, né, e tal, matando mobs no mundo aberto. Vai ajudar, mas no geral não tem tanto valor, acho que nem no PVP, nem em raids, assim, né, no geral, não tem tanto valor. Agora vamos para os talentos, vamos colocar aqui. Os talentos a gente tem bastante coisa para falar, né? As maiores mudanças, na verdade, ocorrem nos talentos. Né? Primeiro vamos falar das mudanças que ocorrem talentos trocando de árvore, né?
A gente tem primeiro aqui o principal, né, que Death Wish, ele sai de Fury e vem para Arms. Death Wish, que é a habilidade que quando você ativa, você causa 20% a mais de dano e fica imune a efeitos de medo, né? E também aumenta o dano que você toma 5% por 30 segundos, que é uma habilidade que a gente vê muitos guerreiros usando, que é justamente para você usar ela e ficar imune a FIA quando o chefe tem uma habilidade de FIA em área, né? Quando deixa todo mundo com medo ali e tal. E aí você, quando você tanque, você troca para a instância Berserk, que antes você precisava estar na instância Berserk, né? Para poder usar. Você trocava, usava essa habilidade para não tomar esse FIA, né? E tal, que a gente chama de Stance Dance, né? Agora ela está aqui no Arms e no lugar onde ela está, né? Agora, que era o Sweep Strike, agora o Sweep Strike está em Fury, né? Que é uma habilidade que seus próximos 10 ataques ali corpo a corpo vão causar dano no inimigo adicional. Então vai ser bem forte para quando você está atacando vários mobs ao mesmo tempo, né? Vários mobs ali em área, é uma habilidade bem boa para você usar. Mas é isso, o Death Wish é uma habilidade que era muito bom, né, pro Fury. O Fury ainda vai querer vir para essa árvore para poder pegar o Death Wish, né, se você vai jogar de Fury. Por conta disso, desses 20% a mais de dano que você tem, né, a imunidade à FIA ajuda em algumas lutas, mas o mais importante é os 20% de dano. Então, todo guerreiro DPS vai querer o Death Wish, né, então você vai precisar botar bastante pontos aqui se você é Fury. Muitos pontos em arma para conseguir pegar, né, e você vai gastar uma boa quantidade também para conseguir pegar Blood Touch, que vai ser uma habilidade que você vai querer com certeza, né. Depois disso a gente tem outra mudança, né, que é o Iron Will, ele sai de Protection, vem pra cá, continua a mesma coisa na habilidade, e aí o que era o Iron Will, no outro lado vem o Tactical Mastery, que era de armas, né, e vem para Protection. Só que o Tactical ele foi nerfado e foi adicionado um efeito nele, né. Primeiro que você tinha antes 5 pontos para gastar, e aí no caso você mantinha 25 de raiva quando você mudava de uma instância para outra, né? Quando você mudava de defensiva para berserk, você mantinha essa raiva, né? Que antes você perderia. Agora você, com 3 pontos, você só mantém 15, né? Então assim, é um nerf, você não mantém tanto de raiva, só que eles adicionaram um efeito que vai fazer mais diferença para quando você vai off-tank, né? Como você é um tanque secundário ali, que o seu Blood Touch e Mortal Strike, essas duas habilidades principais de dano aqui, né, de Fury, Blood Touch e de Arms, Mortal Strike, eles vão causar uma ameaça extra, vão gerar uma ameaça extra, mais ameaça quando você estiver na Defensive Stance. Então vai ser esse efeito é mais para quando você é um Fury ou Arms Warrior, né? Que você é DPS no caso, mas você vai fazer o trabalho de off-tank ali em algum boss que você precisa ser off-tank de algum Ed dele, né, um mob que esteja aqui com ele, e essa tática marcha vai ajudar, né, você a gerar mais ameaça. E por último, a única coisa que eu vou falar é que eu já vou começar a falar aqui, né, de armas de cada efeito, mas o Anger Management ele sofreu um nerf bastante, né, bem alto nerf, que antes ele mantinha quando você mudava, quando você saía de combate, na verdade, eram 30% a mais de tempo, né, para você começar a perder raiva, certo? Então demorava bem mais para você começar a perder raiva depois que você sair de combate. E aí, esse tempo era bom porque você, entre um pool de mob e outro, né, você perdia bem menos raiva e tal. Então era bem mais fácil de você manter essa raiva. Só que agora ele limpou tudo isso, né, e agora a habilidade é totalmente diferente. Que ela vai gerar 1 de raiva a cada 3 segundos enquanto você estiver em combate, né? Então assim, se você tiver 1 minuto em combate, você vai gerar 20 de raiva, que quase não dá para usar a mesma habilidade, né? Então tipo assim, é bem pouco, é bem fraco esse talento. Provavelmente você ainda vai querer porque é um ponto ali que você gasta. Qualquer raiva que você gere extra vai ter um valor, né? Mas ainda assim, ficou bem mais fraco do que era antes. Agora vamos falar dos talentos novos, né? Na verdade tem mais uma diferença. O Intercept ele saiu de Fury e veio para Arms, né? Improva de Intercept, que vai diminuir em 10 segundos o tempo de recarga, na verdade, do Intercept, né? Agora vamos lá para as habilidades novas, talentos novos, né? Primeiro Improva de Discipline, que vai diminuir o tempo de recarga, de retaliação, Recklessness e Shield Wall em 10 minutos. Então antes você precisava esperar 30 minutos para poder reutilizar essas habilidades, que são habilidades assim, extremamente fortes, né? Você vai usar em praticamente toda a luta contra o chefe. E aí você agora só precisa esperar 20 minutos, que deixa bem mais viável de você fazer isso em mais lutas, né? Antes você tinha que escolher o chefe
certo para você poder usar essa habilidade. Recklessness mesmo, que é a mais comum de todas, né? Você tinha que saber em qual chefe você vai usar, porque daqui a 30 minutos só que você poderia usar novamente, né? Agora é de 20 em 20 minutos, então é bem mais fácil. E também vai aumentar a duração desse efeito em 6 segundos, o que é mais importante ainda, né? Que você mais tempo com essas habilidades ativadas. Shield Wall e Recklessness são as mais utilizadas, né? Retaliação é mais para quando você está tancando vários mobs em área, né? Muitos mobs e tal, você dá um dano de volta. Mas Recklessness faz com que todas as suas habilidades critem, né? Causem tem acerto crítico 100%, e Shield Wall vai diminuir muito, mas muito mesmo o dano que você recebe. Então é mais uma habilidade para tanque. Depois a gente tem a Second Wind, que vai ser um talento mais para PVP, né? Que quando você sofrer efeito de atordoamento ou imobilizar, né? Stun ou Immobilize, você vai gerar 20 de raiva instantaneamente. Na verdade, instantaneamente não. Em 10 segundos você vai gerar 20 de raiva e vai recuperar 10% da sua vida, certo? Então é um talento mais para PVP, principalmente contra Ladino, né? Que você vai ver bastante em arena. E aí esse efeito aí vai te gerar raiva ali quando o Ladino começar a dar stun lock, né, de travar ali no PVP. Você pelo menos vai recuperar um pouco de vida e ganhar um pouco de raiva para tentar revidar. Né, assim. Depois a gente tem Blood Friends, que vai ser o porquê da gente querer levar, né, o Arms ali pra raid, né. Esse é o maior buff que ele tem, na verdade é o único buff assim mesmo que ele tem diferente, né, do Fury. Que no caso o seu range de P1 são as habilidades que sangram, que você vai estar usando sempre, vai aumentar em 4% todo o dano causado ao seu alvo, ao alvo que você tem o range de P1 ali, né? Então você vai querer colocar isso no chefe, e o chefe vai sofrer 4% a mais de dano corpo a corpo, melee só, não serve para feitiço, não serve para caçador, né, para hunter. Então ajuda bastante, né? Ajuda o tanque a gerar mais ameaça, os tanques, né, no geral, a gerar mais ameaça. E aos seus guerreiros, ladinos, xamã e huntsman, né, todo mundo que causa dano ali corpo a corpo vai causar um pouco mais de dano, que é sempre bom, né? Você ter esse buff. E aí vem prova de Mortal Strike, que vai fazer com que o Mortal Strike, que vai ser sua habilidade principal, né? Ele reduz o cooldown de 6 segundos para 5 segundos, né? Então 1 segundo a menos, e vai aumentar em 5% o dano que ele causa, também é um buff legal. E a última habilidade é Endless Rage, que vai fazer com que você gere 25% a mais de raiva de rage quando você causa dano. Que isso é muito importante porque o guerreiro, quando ele não está sofrendo dano, porque ele gera raiva quando ele causa e quando ele sofre dano. Né? Quando é um tanque, por exemplo, que ele está sofrendo bastante dano do chefe ali, ele nunca vai... Normalmente vai ter problema de rage, né, de raiva, vai sempre estar com muita raiva e tal. Mas para quem causa dano só e não leva dano, não sofre dano do chefe, é bem complicado ele gerar raiva, ele vai sempre estar precisando de raiva, né, de rage, tanto que tem que usar pote de gerar raiva e tal, rage, né. Então, esse talento aqui é bem forte, né, nesse sentido, você fica menos, a gente chama de rage starved, né, menos precisando ali de rage, né, de raiva. Agora vamos para Fury. Fury, a gente tem alguns talentos novos, né? Primeiro vamos falar de Weapon Mastery, que ele vai diminuir em 2% a chance de o seu alvo esquivar dos seus ataques, né? E também vai diminuir pela metade a duração dos efeitos de desarme em você, certo? Então, assim, qualquer efeito que fosse desarmar você vai ser pela metade, né? No Bunny Crusade, todo efeito que antes deixava você imune a desarme, ele passa só a remover pela metade a duração, né? E esse talento aqui ele não acumula com outros efeitos de também diminuir, né, a duração do desarme e tal. Então você só pode, se eu não me engano, no máximo ter metade do tempo, né, descontado ali de efeitos de desarme em você. Mas os 2% de chance de esquivar ali a menos seus ataques já é válido nesses 2 pontos. Depois a gente vem para Precision, que vai aumentar em 3% a chance de acerto com armas corpo a corpo, que você vai querer esses 3 pontos com certeza, né? Você deixa de colocar itens ou gemas nos seus itens de te dar chance de acerto para colocar itens que dá a chance de crítico ou mais poder de ataque, né? Que vai inevitavelmente fazer você causar mais dano. Depois a gente vem para Improved Whirlwind, que vai diminuir em 2 segundos o tempo, né, do Whirlwind, o redemoinho, que é o melhor dano em área assim, que o guerreiro tem.
E isso é bem importante, porque é parte da rotação dele, sempre foi, né? Mesmo em um alvo só, você usar o Rewind sempre, tá usando ali o Rewind, né? Mesmo que seja um alvo só. E quando você tiver em Trash, em Raid, ali entre um chefe e outro, que você vai estar limpando vários mobs, vai ajudar bastante, vai aumentar muito o dano que você vai causar ali na Raid, né? Depois a gente vem Improve de Berserk Stance, que vai aumentar em 10% o seu poder de ataque quando você estiver em Berserk Stance, né? Na instância que já te dá mais dano, já dá um dano extra. E vai diminuir em 10% a threat, né? A ameaça que você gera nessa instância. Que é muito bom, porque o guerreiro tem esse problema de gerar ameaça demais, né? Que ele ataca, principalmente o Fury, ele ataca muito rápido, gera muita threat, né? Assim, cedo na luta, então você acaba tendo que segurar um pouco seu dano para você poder não passar o tanque, né? O que eu acho que no TBC vai ser um pouco mais complicado isso acontecer, né? Mas pode ser que aconteça, então essa Improved já ajuda bastante nesse quesito. Né? E por último a gente tem Rampage, que vai ser um buff, você gasta 20 de raiva, né? 20 de rage, só que para você poder ativar esse buff, ele dura 30 segundos, para você poder ativar você tem que ter causado um acerto crítico em algum alvo, qualquer acerto crítico. O que você vai estar o tempo inteiro fazendo isso, né? Normalmente. Você já vai estar fazendo isso. Então sempre que você estiver acabando esse buff, você pode colocar ele de novo, gastando 20 de raiva. E o ideal é que você mantenha a luta inteira. Porque esse buff, né, ele vai te dar 30 de poder de ataque inicialmente. E todos os seus ataques vão te gerar 50 a mais de ataque, de poder de ataque, certo? Só que isso acumula até 5 vezes, ou seja, 250, né? 5 vezes 50, 250 de poder de ataque, mais os 30 inicial que ele te dá, então 280 de poder de ataque, é absurdo, né? Então você vai ter que manter, o ideal é que você mantenha isso toda sempre com esses 280 poder de ataque extra, que vai ser muito forte, vai aumentar muito o seu dano causado. E por último, vamos para Protection, né? A gente falou aqui de Tactical Mastery, que ela sofreu um nerf, né? A gente tem Defiance, que ele passa a gerar mais ameaça ainda, se eu não me engano, ou é a mesma. Na verdade, diminuir os pontos, né? Aumentar a ameaça. Então, continua sendo 15% a mais de ameaça que você gera, só que vai aumentar também o seu Expertise, né? Em 6. Que Expertise é o talento, né, o atributo, na verdade, que diminui a chance do seu inimigo a parar, esquivar ou bloquear seus ataques. Como você é um tanque que vai estar atacando na frente, o boss, né, o chefe, vai poder fazer qualquer um desses três contra você, né? Esquivar seus ataques, aparar ou bloquear. Isso faz com que você gere menos ameaça e isso pode ser um problema. Então, expertise é muito importante para tanque, né? Principalmente tanque guerreiro ali, é o protection, né? E você vai precisar dessa expertise. Se eu não me engano, é 22 de expertise mesmo que você vai precisar. Que no total não me lembro quanto de rating vai dar, né? Se eu não me engano, é 100 e alguma coisa. O que é muito difícil você chegar nessa expertise, mas você vai querer o máximo de expertise que você puder, né? E esse talento aqui já gera ameaça e te dá expertise, então é perfeito. Agora a gente vai para Shield Mastery, que vai aumentar em 30% o dano absorvido pelo seu escudo. Toda vez que você bloquear, você tem uma absorção de dano, né? E mais 30% agora com Shield Mastery. Depois a gente tem Improved Defensive Stance, que vai reduzir todo o dano de feitiço que você toma em 6% enquanto você estiver na Defensive Stance. Que também é muito importante para algumas lutas específicas, não todas, não todos os chefes você vai sofrer dano mágico, né? Mas bastante, uma boa quantidade que você vai querer esses 3 pontos aqui, né? Pode ser que você, em alguma raid ali que você não tem esse dano mágico, você queira, né, tirar esses 3 pontos e tal antes de fazer, você pode respeitar. Mas eu aconselho você ter sempre, porque você vai estar gastando dinheiro à toa ali, né, gold à toa. Agora vem Focus de Rage, que também é bem importante isso, vai diminuir em 3 o custo de raiva de todas as suas habilidades ofensivas, certo? Então, praticamente todas as suas habilidades vão custar 3 de raiva a menos, também é muito bom, apesar de que o guerreiro tanque, quando ele está tancando ali, né, o chefe, ele não tem problema de raiva, certo? Ele não tem problema de rage, ele vai estar sempre com muita rage para gastar para poder usar suas habilidades, então esse talento talvez não seja tão bom assim, né, para o PvE por conta disso, mas ainda assim eu acho que são 3 pontos bem gastos aqui, né? Depois a gente tem Vitality, que vai aumentar em 5% com 5 pontos. Né? 5% do total da sua estamina, do seu vigor, que vai aumentar a sua vida, consequentemente. E também 10% do Strength, né? De força, que vai aumentar o seu poder de ataque. Que vai te ajudar a gerar mais ameaça. Então são 5 pontos que você vai querer colocar, né? Quando você for tancar. E por último a gente tem Devastate, que ele vai substituir o seu Sunday Armor. Né? Sunday Armor é uma habilidade de guerreiro, pra quem não sabe, que ela diminui bastante a armadura do chefe. Né? E ela estaca, ela acumula até 5 vezes ali no chefe.
que quem jogou o clássico sabe, né, que assim que começa ali a luta, todos os guerreiros eles usam Thunder Armor para colocar 5 Thunder Armor o mais rápido possível, né? Quanto mais rápido você colocar essas 5 stacks no chefe, mais você tira valor, né? Você começa a tirar valor daquele desconto de armadura e você começa a causar mais dano. Então Thunder Armor é algo que você quer colocar instantaneamente quando começa o chefe, você quer colocar 5 stacks. Né? E agora com o Devastate não só vai colocar o efeito de Thunder Armor, não vai fazer o mesmo que o Thunder Armor, que é a habilidade, mas também ele vai causar 50% do dano da sua arma, mais 35 de dano para cada stack, né? Para cada acúmulo, para cada Thunder Armor acumulado ali no chefe. Então, no total ali, ele vai ter, se eu não me engano, 315, né, de dano extra com 5 stacks, se eu não me engano, tá certo? Não, eu tô errado. 70, 140, 175. 175 então de dano extra, né, mais os 50%. Então vai ser um dano, bastante dano extra, né, que você vai causar com Devastate e que gera muito mais ameaça, certo? Então vai ser assim, a habilidade que você vai usar bastante. E o ideal é que você e os outros guerreiros, né, coloquem. Você vai usar o Devastate para colocar o Thunder Armor e os outros guerreiros da sua raid vão usar o Thunder Armor normal dele para colocar esses 5 stacks o mais rápido possível, né? E aí seu Devastate vai causar mais dano e as habilidades também daqueles guerreiros vão causar mais dano, né? Então é isso. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Como funciona o guerreiro no clássico. A gente viu que teve alguns nerfs, bastante mudanças, né, de talentos indo de uma árvore para outra. O Armes ele recebeu muito mais recursos, eu acho, do que o Fury. O Fury ainda é viável. A gente tem jogadores ali que jogam muito tempo de Fury, né, e provando ali que o Fury no TBC é viável, ele é bem forte, né. É pior, é claro, bem pior do que no clássico, né? Porque no clássico a gente tinha os Word Buffs que melhoram infinitamente. Mas o guerreiro Armes, ele recebe essa vantagem, né, de ter esse buff aqui de Blood Frenzy, que vai dar 4% a mais de dano. Então ele tem um buff para raid, ele não é só não só buffa ele mesmo, né? Não só melhora ele mesmo, mas também melhora os outros jogadores da raid. Então por isso que a maioria quer levar o Armes e não foca tanto no Fury, mas o Fury continua sendo bom. E ele só melhora assim com o tempo, né? Com o tempo, o guerreiro, em geral, só melhora bastante, né? Do início até o fim do TBC. E ele se torna mais e mais e mais viável mais pra frente, né? Então é isso. Acho que deu para entender, né? Qualquer coisa que eu deixei de falar aí, deixa nos comentários. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.